pessoas! Está no ar mais um episódio do nosso podcast Mulher de Fala. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, necessário e bem delicado. Porque nós vamos entrar em uma esfera emocional que muitas pessoas não gostam de falar. Mas eu trouxe uma pessoa muito especial para mim, que resolveu abrir o seu coração e partilhar com a gente uma das suas feridinhas emocionais. Nós vamos falar de compulsão alimentar. Já ouviu falar? Conhece alguém que sofre desse mal? Então compartilhe o nosso vídeo e vem com a gente, porque esse papo vai ser muito importante. Para falar sobre isso, eu trouxe Bia Bonfim. Olha eu! O amor da minha vida. A pessoa que adora sorrir. Mas que eu convenci Beatriz Bonfim a falar de um assunto que não é fácil. É mesmo, babado. Ela não falaria sobre isso com qualquer pessoa, eu tenho certeza absoluta. Não mesmo. Vamos falar de compulsão alimentar. E eu quero que você partilhe com a gente a sua história. Bora! Olha, pessoa louca, meu Deus, tragam ela para a realidade. Nós vamos falar de um assunto que eu sei que não é um assunto fácil para você. Eu sei que não é um assunto fácil de lidar. E, principalmente, eu sei que muitas pessoas sofrem desse mal e não têm ideia de que isso é uma patologia. A gente trata a compulsão alimentar como se fosse algo opcional, excessivo por vontade, né? É como se as pessoas elas fizessem isso porque elas querem fazer. E eu sei que você tem um histórico, porque eu acompanho de perto, de sobrepeso e de lidar com esse histórico de sobrepeso, de tentativa de fazer dieta, de infinitas questões, e que a gente entra justamente num pontinho delicado, porque muitas vezes as pessoas e a sociedade que cobram costumeiramente um padrão de corpo perfeito, um corpo padrão, que na verdade padrão não existe, né, minha gente? Padrão a gente cria. Mas a sociedade impõe que você tenha um corpo padrão e muitas vezes isso vira um problema porque você é cobrada por não estar dentro do padrão que o outro criou. Porque quem te aborda geralmente é quem cria esse padrão na cabeça dele, né? Então, você não está no padrão que o outro lhe criou e isso é um problema e você tem conseguido lidar com isso de uma forma mais tranquila. Então, eu quero que você conte, que você partilhe a sua história e eu quero que você consiga fazer um histórico, assim, contando não só do processo da compulsão, mas como você descobriu, como você entendeu que isso de fato era uma patologia e não só uma vontade louca e excessiva de comer, né? Um descontrole por comida, que a gente confunde muito, para que a gente consiga entender um pouco desse universo que é tão pouco falado. Eu acho que tudo sempre vai ter tudo é muito pessoal, né? Porque não é como uma gripe, que você pegou uma gripe porque você contraiu um vírus. Isso é óbvio, é quase uma matemática. Com essas questões psicológicas e emocionais, é algo que pode acontecer por muitos motivos, e inclusive não só um motivo, né? Como eu te falei, inclusive a gente estava conversando um dia desses sobre isso, e eu falei, amiga, os meus gatilhos são diversos, eu tenho diversos gatilhos, várias coisas acontecem e que me pegam nesse lugar, no lugar da comida. Então, assim, eu comecei a observar que isso era uma questão, porque durante muito tempo eu não tinha entendido que isso era uma questão. Eu não vou falar problema, mas assim, que isso era uma questão, que era algo que não estava sob o meu controle. Quando eu percebi isso, foi quando eu tentei controlar. Quando eu entendi que eu precisava controlar, porque, eu não tinha enxergado que pra mim, eu não estava gorda. Para as pessoas entenderem, eu tenho 1,80 m. Eu, durante parte da minha juventude, praticamente inteira, eu fiz diversos esportes que são taxados como esportes de pessoas altas. Sim. Fui modelo, porque as pessoas me cobravam que eu fosse modelo. Tipo, nossa, você é tão alta, tão magra, tão linda, e você não é modelo? Tipo, como se eu tivesse que ser. E, gente, isso não é... Uma pessoa me encontrou na rua e falou. Era em qualquer lugar que eu ia. Tanto que eu andava já assim, ó, curvada. Porque eu sou uma pessoa tímida na minha vida normal. Tipo, eu não ando no mercado... Porque às vezes quem me vê na internet falando normal com a câmera, com o celular, acha que eu sou assim o tempo inteiro. E eu não sou, eu sou uma pessoa muito reservada. Então, quando as pessoas as pessoas me abordavam na rua pra falar, nossa, mas você é modelo, né? E eu, não. Até que eu falava, né, vamos lá ser modelo, vamos tentar. E eu lembro bem que eu fui fazer uma seleção, eu devia ter uns 16 anos. Eu fui fazer uma seleção para um programa da Globo,
que teve, acho que era Menina Fantástica o nome. Sim. Uma fila gigantesca, aquela coisa. E todo mundo da minha família, tipo, certeza que você vai entrar. Você é linda, não sei o quê, magérrima. Eu não tinha 1 grama de barriga. Eu lembro. Eu era muito, muito, muito seca. Só que eu era uma seca que usava 40. Sim. E pesava, tipo, quase 80 quilos. Porque eu sou muito alta. Enorme. E eu sou pesada. Naturalmente, eu posso ser magra o quanto for, que eu sou uma pessoa pesada. E eu lembro que eu fui fazer essa seleção cheia de expectativa. De tipo, pô, vai ser massa, né? Vai ser legal, vamos lá. E quando eu cheguei que eles me avaliaram, eu lembro que eles ficaram filmando, fazendo várias fotos, você desfilava, rodava num grupo de várias pessoas. E aí, num determinado momento, os avaliadores falaram, né? Tipo assim, ó, eu não lembro se foi um ou se foram alguns, mas assim, eles não davam muitos feedbacks individuais porque era muita gente avaliada em grupo, não era uma avaliação só você sozinha. Sim. E eu lembro que um deles falou, nossa, você é muito linda, seria muito bom ter você aqui. Tente ir no próximo, mas assim, experimente perder pelo menos uns 5 quilos. Nossa. Só que eu já era muito... Gente, eu era muito magra, muito magra, muito magra. Só que é natural do meu corpo ter a bunda grande e a perna mais grossa. É o meu corpo. É sua estrutura o corpórea. meu braço, corporal. o meu braço, ele é um braço mais largo. Eu posso ser magra o quanto for o meu braço, a não ser que eu seja anoréxica. Que aí meu braço vai ficar fino. Então, assim, ela falou, experimenta perder aí uns 5 quilos e volta no próximo. Eu voltei pra casa e falei, mas o quê? Que eu tenho que perder mais 5 quilos? Não, minha avó vinha ver isso aqui, tipo... E aí, eu lembro que na época, minha avó fez assim, oxi, como assim? Você emagrecer mais, você vai ficar doente. Sim. E na época, eu comia normal. Na minha casa não tinha isso de, temos que fazer a alimentação saudável. A alimentação saudável era uma coisa natural, não era pregado isso de temos que fazer uma alimentação saudável. Não, minha mãe botava verdura e salada todo dia na mesa e falava, coma que faz bem pra saúde. Então era uma coisa natural, sabe? Não existia um peso em cima disso. Mas o que acontecia, por outro lado, é que aí a gente vai falar de um contexto familiar. No meu contexto familiar, a gente correlacionou muitas das coisas boas com comida. Então, na minha lembrança, meu avô, por exemplo, amava assistir TV e ele tinha do lado da cama dele potinhos. Um era com bala, o outro era com biscoito, o outro era com não sei o quê. E a gente se juntava, a família inteira, na beira da cama dele para assistir Raul Gil e comendo biscoito e chupando bala. E vamos fazer uma coisinha gostosinha para comer. Aí você chegava no sábado, vamos assistir Luciano Huck. Minha mãe, vamos fazer uma coisinha gostosinha para comer. Programas. Então era maravilhoso. Famílias dos anos... hoje. Nasci nos anos 90, amor. Não teve como fugir disso. Então, sempre tinha essa coisa de, vamos fazer uma coisinha gostosinha pra comer. Tanto que eu falo isso com meu marido até hoje. Eu falei, amor, eu queria uma coisinha gostosinha pra comer. Tipo... Minha filha toda. Liz toda. Então, já tem essa associação de que quando você está ali comendo, assistindo, você se lembra daquele confortinho de família, de coisa boa. Associa, querendo ou não, aquela coisa do relaxamento, do você estar num ambiente seguro. Então, o que acontece? Hoje, um dos meus gatilhos é esse. Quando eu estou ansiosa, estressada, sem saber o que fazer, no momento em que eu estou precisando tomar alguma decisão e que eu não consigo decidir ou que eu não consigo resolver aquilo, eu preciso voltar para um lugar de conforto. Sim. O que é que para mim é confortável? Pegar meu celular, botar um programa que eu gosto, catar alguma coisa e ficar mastigando sem parar. Às vezes eu não tô nem prestando atenção no que eu tô comendo. É só o mastigar. Entendi. O tô engolindo. Pode ser qualquer coisa. E de não preferência... precisa estar com fome. Não, de forma alguma. Então, aí, assim, né, pra gente falar sobre... Eu não vou poder falar tecnicamente, porque eu não tenho capacidade técnica para isso. E aí as pessoas têm que buscar, né, orientação sempre profissional. Sempre. Então, inclusive, se eu falar aqui em algum determinado momento alguma bobagem, relevem, porque é a minha... Não, mas é a minha experiência. Um relato pessoal, isso. É a minha experiência de pessoa normal, igual a você. Isso, é a sua história, fique tranquila. Então, tipo assim... Então, é isso. Às vezes muitas vezes eu não vou estar com um pingo de fome, eu vou estar cheia. Mas eu vou precisar viver aquilo. Acontece muito de eu sair de uma alimentação, entrar em outra e nada saciar. Nada parar. Você já tá com a comida aqui. Isso em um mesmo momento que você fala. No mesmo momento. Tipo assim, terminei de jantar. Você acabou de comer uma coisa. Jantei. Mas aquele momento ali não foi suficiente. Sim. Aí eu vou pegar mais alguma coisa para comer. Mas ainda não foi suficiente. Eu vou pegar mais alguma coisa para comer. Ainda não foi suficiente. Porque eu não tô ali comendo para matar a minha fome. Sim. Eu tô comendo
para alimentar as minhas questões emocionais. Para fugir da minha realidade. É o que se chama de fome emocional, né? A minha Nutri fala muito disso. Exatamente. Então, você distingue a fome real da fome emocional. Só que eu acho que o mais difícil é a pessoa ter essa noção aí que você está tendo do que é a fome emocional. Porque ela entende, no momento em que você consegue estar diante de uma fome emocional, você precisa buscar outras fontes de prazer que não a comida. Que é a forma que você, tecnicamente, porque aí já é a orientação da profissional. Sim. O que tecnicamente você poderia fazer para você fugir dessa crise compulsiva. Né? Então é você sair dali e buscar outras coisas que, claro, que a gente vê de orientação na prática, não é necessariamente o que funciona. É por isso até que eu tô trazendo você para falar sobre isso. Porque um profissional falando, ele vai sempre lhe dar fórmulas prontas. Mas na vida real, quando a gente vive aquilo, é que a gente tem a condição de dizer, olha, isso funciona, isso não funciona. Existem muitos profissionais hoje, nutricionistas, formados em nutrição normal, que tem essa veia de uma nutrição comportamental que é visando o seu bem-estar enquanto ser humano por completo. Não pensando em quantidade de caloria. Exatamente. E eu tenho uma pessoa hoje, inclusive, que me ajuda muito, que é a Andrea, e ela... Essa questão que você falou de, quando você vai comer, tipo, se é uma fome emocional, você vai ter que tenta buscar alguma outra coisa ali para suprir aquilo. Uma técnica muito legal, que ela, inclusive, não é na hora que você tá na crise que você vai conseguir acessar o outro lugar. Porque isso é algo que é construído. Entendi. Então, por exemplo, com ela, no momento em que eu estou bem, me sentindo bem, feliz, eu vou anotar todas as coisas que me fazem, que me dão prazer. Tomar um banho ouvindo Beatles. É uma coisa que me traz felicidade, que me traz relaxamento. Sim. Parar pra me maquiar. Parar pra brincar com meu filho. Qualquer coisa. Ir caminhar na praia. Não precisa ser relacionada a nada de me cuidar. Não. Sim. Qualquer coisa que me dê prazer e satisfação. Na hora que você está feliz. Para que quando você vai entrar numa crise, de ir pro automático, de buscar aquilo que já está ali, que é um hábito, que foi algo construído. Eu estou trazendo coisas da minha infância. Eu tenho 30 anos. Então, imagine pessoas que são, inclusive, muito mais velhas e que carregam isso desde quando era uma criancinha. E isso pode ser cultivado em você desde quando você é um bebê. Sim. Porque observe, quando o bebê nasce, os bebês que mamam no peito da mãe. É aquela coisa do bebê tá chorando, bota no peito. Você não sabe se esse choro é fome. Mas curou aquilo que aquela criança estava sentindo, porque ela parou de chorar, ela se sentiu acolhida. Então, no momento em que você nasce, você já associa a alimentação a algo de conforto, de bem-estar. Então, você simplesmente quebrar e falar, não, a comida não dá conforto, isso é uma mentira. Sim. Né? Então, você só tem que buscar outras formas no momento em que você está bem. E aí, você vai pegar aquele papelzinho ali na hora, que, tipo, poxa, eu vou comer agora, mas eu não tô com fome, é só porque eu tô com essa sensação de mal-estar. Mas deixa eu pegar aqui no meu caderno, ou na minha anotação. Poxa, eu podia bem tomar um banho agora ouvindo uma música. Às vezes você vai conseguir, vai. Às vezes você não vai conseguir, e aí vamos falar no meme, e tá tudo bem. Segue o baile e parte pra próxima, porque... Mas reforce aí pra eu entender, porque eu não entendi. No momento em que você tá em crise, você vai pegar um papel e você vai anotar o que você come? Você vai... Quando você não, isso não funciona na crise. Você falou, não funciona na crise. Mas você pode construir isso. Aí você vai pegar um papel e anotar o quê? No momento que eu tô aqui bem. Sim. Eu tô aqui feliz e tal, normal na vida. Eu vou anotar, tipo, coisas que eu gosto de fazer que me dão prazer. Você não anota o que você come. Não, eu anoto... Nunca associa nada do que você come. Não, eu só vou anotar outras coisas que me fazem feliz. É porque... Assistir um filme... Eu já vi de profissionais o contrário. Anote as coisas que você come, os alimentos que você come, até para você ter a possibilidade de depois fazer, tipo, análise crítica. Aquilo que eu comi foi saudável, aquilo não foi. E ela desconstrói isso. No lugar de você trazer. É por isso que ela faz essa orientação, que eu tava tentando aqui. É para você tentar, na verdade, não isso. Falar... a questão toda é que, às vezes, a pessoa foca muito no alimento. Isso, e quando você tá focando no alimento, é você pegar, tipo, falar, não coma doce e você tem que comer uma fruta. Isso. Você tá ali girando em torno da comida. A comida vai continuar sendo uma questão. Você vai continuar ali pensando, eu tô com uma fome emocional, mas eu não vou comer o doce, é melhor eu comer a maçã. Mas eu detesto maçã, então é melhor eu comer uma banana. Aí você come a banana e fica, que droga, não passou minha vontade. Eu vou comer o que agora? Então você fica girando em torno do problema da comida. Quando, na verdade, você não tá nem com fome. A verdade é que a comida não sai do centro. Exatamente. Ela continua sendo o centro da sua vida, de uma forma ou de outra. Que existe prazer, existe
sensação de conforto e de bem-estar em outras coisas. E Além que da você vida. talvez só esteja Além da habituado a pensar somente naquilo. Então, aí Perfeito. você pode associar outras coisas. Então, aí, durante o processo com ela, né, eu acho que é tipo uma sessão que fala. Não chega nem a ser uma consulta, é uma sessão mesmo, porque é algo bem terapêutico. Mas qual é a formação dela? Ela é nutricionista. Ela é nutricionista, Tá. mas tem várias especializações em nutrição Sim. comportamental. Então, o Sim. foco dela hoje não é peso, caloria, Sim, nananã, sim. é outra abordagem. Mas aí é só um exemplo. E aí, aí, como minha cabeça não me lembrou do banho quente e relaxante, eu vou pegar o papel ou o celular e falar, eu posso tomar um banho. Aí eu vou tomar um banho e tentar. Porque às vezes você Muito tem que legal. treinar a sua mente a desenvolver novos hábitos que sejam mais benéficos para você e para sua saúde, que te tragam, porque assim, o que a maioria das pessoas pensam quando vê uma pessoa que fala de compulsão e tal, é de que essa pessoa só sente prazer, de que isso é só o bom. Tá se entupindo de doce, tá feliz da vida, tá tacando foda-se pro planeta. Quando, na maior parte dos casos, não é isso. Na maior parte dos casos, a pessoa tá ali com um problema, não consegue resolver, descontou na comida, comeu para tentar ficar feliz e o que acontece depois é se sentir culpado. Ou é passar Sim. mal. Quantas e quantas vezes eu já passei mal? Tipo assim, meu Deus do céu, tô passando muito mal porque eu comi muito. Sim. Entendeu? Quando eu não tinha necessidade de comer aquilo tudo, aí começa a vir a culpa. Aí depois vem todo mundo lhe dizer que, tipo, não, você tá com problema de pressão alta, é porque você come muito. Eu falo assim, velho, fudeu. Eu já ia perguntar, posso falar palavrão, mas eu posso. Mas assim, você pensa, né? Meu Deus do céu, ferrou, porque eu tô fazendo tudo errado e eu não consigo me controlar e é isso, acabou pra mim. Final das contas, não vai dar nada certo, já foi, já deu. Mas até você chegar nesse ponto em que você já consegue ter porque assim, eu imagino que o processo de autoconhecimento, ele vem forte aí. Você não consegue fazer isso até o momento em que você consegue fazer essa distinção, por exemplo, de que essa fome que eu tô sentindo não é uma fome física, é uma fome emocional. Até você chegar nesse patamar aí, você já tem que ter passado por um processo de autoconhecimento grande para você conseguir fazer essa distinção, para você entender e fazer essa associação de que, na realidade, por que comer dá um quentinho no meu coração? Por que comer vai além da minha fome física? Por que eu tenho fome emocional? Porque você já sabe de onde veio isso. Então, você já busca essa memória sua, que é da sua infância. Tem muitas pessoas que falam em alimentos que contêm memória afetiva, que é aquela coisa do bolinho da avó, daquela comidinha que só a mamãe faz, que isso já vem de um processo onde você já incute desde a sua infância de que comer é bom. E quantas vezes bem docinho, sua mãe, é bem gostoso tipo assim, o papo, mas... você quer enganar uma criança, tipo, deixar a criança feliz, você faz o quê? Compra um doce. É verdade. Aí você tá doente. A gente precisa mudar isso lá atrás. Você tá doente. O que sua mãe faz? Filha, eu tô indo pra aí, eu vou fazer uma comidinha bem quentinha pra você. Verdade. Pra você ficar feliz. Aí chega no seu aniversário. Comida já te lembra mãe ou vó. Comida lembra mãe ou vó. Chega no seu aniversário. O que você quer comer hoje? Hoje é um dia especial. Verdade. Você pode comer o que você quiser. Tipo assim, vamos escolher um lugar legal pra você comer alguma coisa que você goste. E isso, muitas vezes, a pessoa nem gosta tanto de comer assim. Sim. Mas por ser um dia especial, vamos comer coisas especiais. Quando você vai fazer uma festa... E a associação é sempre feita com alimentos. Gente, quando eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Você vai comemorar seu aniversário. Tipo, criança. O que tem no seu aniversário? Doces, salgados, refrigerantes. Sim. Então, todas essas coisas... E são comidas que não são saudáveis. São associadas o tempo inteiro à comida. Tudo que é bom, assim, de comemoração, de juntar gente, sempre está associado à comida. Você vai encontra um casal de amigos que você não vê há anos, você fala assim, vamos marcar um jantar. É verdade. Ninguém fala, vamos marcar um... Eu marco noite de queijos e vinhos, porque eu sou sempre. meio cachaceira. Então, sempre. Mas tem a comidinha associada, não tem jeito. Mas isso é uma construção de muitos anos. Sim. É cultural. Talvez em outras culturas não exista tanto essa associação. Mas é verdade. Para a nossa vida, isso é cultural. Então, por exemplo, uma coisa... Meu filho, quando ele come, hoje eu pergunto, filho, você já está satisfeito? Eu vejo muitas pessoas que falam, você já está cheio? Estar cheio é diferente de estar satisfeito. Sim, verdade. Porque cheio tem aquela coisa de que você tem que comer para estar cheio. Comer até encher o bucho. E estar satisfeito, você não precisa comer. Jargão. Você está satisfeito, às vezes você não está cheio. Então, eu não pergunto se ele está cheio. Eu pergunto sempre se ele está satisfeito. Sim. Eu raramente vou tentar fazer essas associações de... Óbvio que
acaba que várias coisas vão acabar acontecendo. Não, claro. Mas assim, meu filho, você tá triste, poxa, mamãe, toma esse docinho aqui, você vai ficar feliz. Sabe? Tipo, quantas vezes eu posso ter ouvido isso de pessoas aleatórias, e isso ficou incutido em mim. Tipo, eu vou comer um docinho que eu vou ficar feliz. Sim. Entendeu? Então, assim, e aí vai entrar em uma seara que, como eu tô falando, podem ser diversos gatilhos de diversas coisas que aconteceu, mas o meu processo funcionou assim. Quando eu comecei a entrar numa vida mais adulta, ter mais responsabilidade, eu comecei a desenvolver, eu comecei a engordar, você começa a tomar hormônio, então você acaba que seu metabolismo muda muito. Sim. E no momento em que meu corpo começou a mudar, isso se transformou numa questão para as pessoas. Para mim ainda não era. Mas para as pessoas era uma questão. Tipo, nossa, mas você tá engordando, não é? Você não tinha essas celulites. Tipo, seu corpo não era assim. Aí foi quando eu comecei a observar. Tipo, mãe, eu engordei não sei quantos quilos. E eu não tinha percebido. E era uma coisa suave, assim. Tipo, eu engordei 3 quilos. Mas todo mundo já tinha prestado atenção. Entendi. E isso virou uma questão ao meu redor. Na minha família, na família do meu namorado, tipo assim, e não é que as pessoas falam por maldade, até porque hoje em dia esse é um assunto muito falado, mas há 13 anos atrás não era, 12 anos atrás não era, então era normal você chegar para uma pessoa e falar, poxa, você tá engordando, tem que se cuidar, porque, né, não vai fazer isso com a sua saúde. E aí eu comecei a tentar controlar. Comecei a tentar, não, vou me cuidar aqui, vou tentar fazer uma dieta, vou tentar usar aplicativo de contar ponto. Nossa, porque era o que eu podia fazer na época, né? Sim. Tipo, não tinha como ir para um nutricionista, então eu falei, vou resolver da minha forma. E quando eu comecei a restringir, cada vez que eu tentava restringir, eu me via mais alimentando a minha compulsão. Porque eu restringia um dia, no dia seguinte, eu queria comer o mundo. Eu chegava assim, tipo... E o pior de tudo, era aquela coisa que era meio escondida. Tipo, ninguém pode ver que eu tô fazendo isso. Porque senão, tipo, minha reputação vai pra onde, não é verdade? Sim. E às vezes era como se você estivesse fazendo escondido de você mesmo. Não faz sentido, não faz o menor sentido. Você fica fugindo, tentando... Porque as pessoas observam o que você tá comendo. Quantas vezes você já parou pra ver que pessoas que comem muito são sempre alvo de piada? Tá com Sempre. o pratão de pedreiro. Tipo assim... Velho, Sempre. só parem de observar o prato dos outros. Parem de observar o corpo dos outros e parem de comentar sobre isso, porque não é a sua vida. E você não sabe o quanto o seu comentário pode não só não ajudar em nada, como piorar. Porque cada vez que alguém fala e observa o que eu como, ou o que eu visto, ou o tamanho do meu corpo, isso só me faz sofrer. E quando eu sofro, eu como mais. E quanto mais eu como, mais eu engordo. E aí mais isso vira uma questão, tipo assim... E aí começa a entrar em questões de saúde, que é você, como você não tem conhecimento técnico, você fala assim, velho, então eu tenho que fazer alguma coisa. E você tenta fazer alguma coisa e não dá certo. Então foi aí que eu falei, não é normal. Porque se tantas pessoas conseguem fazer dieta, emagrecer e se manter, tipo assim, temos aqui inclusive um exemplo muito claro. A gente passou por um processo de emagrecimento, fizemos o mesmo método. Isso. Você conseguiu manter porque você não tem nenhuma questão emocional forte associada com a alimentação. Verdade. E eu não. Porque no primeiro momento em que as minhas emoções me pegaram pelo pé, acabou. É assim, o método que a gente fez, o método 5S, é um método de medida muito restritiva, de alimentação muito restrita. E que funciona. Você vai emagrecer muito. Então, quem tem esse objetivo, pode ir de cara aqui. Não, e eu elogio muito, falo super na minha rede social, inclusive, do método, porque é um método que trabalha com alimentação saudável. Sim. E assim, quando você vai pensar em dieta, você sempre pensa em medicação, você sempre pensa em, vou fazer a dieta da lua. A dieta da lua, você só respira e olha pra lua. Eu vou tomar só água. Vou fazer a dieta do vento. Então, assim, essas dietas mais loucas, elas são dietas perigosas para a saúde. O método 5S, ele faz você comer comida de verdade. Então, quando você come comida de verdade, tecnicamente, você está fazendo uma reeducação alimentar. E, inclusive, bastante comida que você pode comer. Assim, em quantidade, tinha dias que eu comia 150 gramas de frango. Minha gente, eu comia 100 e já estava enguiando. Já estava cheia. Cheia. Olha como eu falo. Cheia, né? Olha os vícios. Pois é, já estava satisfeita. Mas assim, a gente passou... Eu emagreci 18 quilos na época.
emagreci no período dos 3 meses, uns 14, 15, sei lá. Depois continuei emagrecendo, porque acabou o método e eu levei pra minha vida. Porque pra mim era fácil estar nessa posição de... aquela coisa do aprender a comer. Isso, você exatamente. não tinha informação de como muito. se alimentar bem e você comia coisas que, tipo assim, poxa, eu queria me alimentar bem, até gosto desses alimentos, mas não sabia exatamente. como comer eu não sabia da melhor fazer forma. escolhas. E aí então... eu fui fazendo a seleção, então funcionou. De um jeito que chegou, sei lá, 2 meses depois, 3 meses depois, eu permaneci perdendo muito quilo e eu tive que procurar uma Nutri, esquecer o que o método tinha colocado na minha cabeça, mesmo sem querer, procurei uma Nutri para ganho de massa, que foi o inverso. Então, nesse momento que eu estive nesse lugar, eu entendi. Ai, funciona super, Fabia. Porque foi, inclusive, eu que te apresentei o método. Funciona super, Fabia. Vai dar muito certo. Eu perdi 16 quilos. Pois é. Aí você foi fazer. Só que aí depois... Só que você sofreu um efeito. Aí, fale aí um pouquinho desse seu... O pós foi... Muito... Depois de um período, na verdade, de dieta, muito, porque isso ainda depende. A gente está falando do método 5S, mas porque o que a gente conhece, é o que a gente fez, é o que a gente sabe falar. Mas isso depende. Geralmente, o que eu estou tentando trazer para aqui é que quando você submete uma pessoa que é tecnicamente... que tem um transtorno. Que tem um problema de saúde, não sei como é que a gente classificaria, mas uma pessoa que não tem esse problema, que seria eu e você. Exatamente. Elas reagem de modo diferente a uma dieta restritiva. Exatamente. Então, pra mim, funciona. Tanto que hoje, se eu achar que eu tô acima do peso, dentro do meu conceito, né? Da minha cabeça, de mim, da minha referência de corpo, porque... Daquilo que você gosta de olhar pro espelho e se ver e eu ficar não feliz. entro naquilo de... é porque algumas pessoas podem estar assistindo e fazer aquela leitura. Ai, que insensível. Ela está falando de compulsão alimentar e ela está dizendo que ela lida bem. Não é isso. Eu estou tentando mostrar 2 pontos. 2 pontos de vista. É importante porque existem milhões de pontos de vista. E aí, às vezes, diante a pessoa de um mesmo fato. querem taxar algo como isso presta e isso não presta. E isso não existe. Exatamente. Isso daqui vai ser bom para uma pessoa e para outra pode não ser bom. Então, só que quem vai definir isso é você, a partir do momento que você se conhece. Isso, perfeito. Que você vai vivendo as experiências. Perfeito. Então, eu estou fazendo, na verdade, esse contraponto porque as pessoas precisam entender que não é uma vedação. Eu sou totalmente contra dietas restritivas aleatórias. Aí eu acho que é loucura, que você pode realmente comprometer a sua saúde. Eu, inclusive, fiz várias. Então, eu também. Assim, sabe Deus se eu não tivesse feito tantas dietas de internet que eu achei por aí aleatória, se o meu processo não seria hoje muito mais fácil. Sim. Porque pelo fato de eu ter tentado restringir diversas vezes, e aí chegou um momento que eu chutei o balde, eu falei, eu não quero mais ver esse balde, chutei, falei, vou comer o que eu quiser, quando eu quiser, a casa é minha, quem manda na minha casa sou eu. A louca. Quem paga o meu mercado sou eu. Então e aí, agora já meu irmão foi descendo ladeira abaixo. Mas assim, não é um processo fácil, não é uma coisa que eu acordei amanhã com tudo isso na minha cabeça. Eu sou uma pessoa muito observadora de mim. Sim. Eu acho que eu perco tão pouco do meu tempo observando as coisas à minha volta, eu sou tão distraída pro mundo, que é porque eu tô me observando o tempo inteiro. E por dentro, não é por fora. Sim. Então, assim, tem coisas que para umas pessoas é uma questão e que para mim não é. Minha unha está sem fazer, para mim isso não é uma questão. Oi? Tipo, eu não tenho problema com a minha unha sem fazer. Aí eu comecei a observar que quando é que a gente faz uma coisa que é pro outro e quando é pra gente, porque, tipo assim, eu me olho no espelho e eu não me acho feia. Sim, isso eu olho pro meu corpo e falo assim, gente, mas é tão normal ter a barriga assim, ter a estria, tá tudo certo. Tive um filho há pouco tempo. Tipo, meu peito ficou desse jeito porque eu amamentei, mas tipo assim, eu acho feio. Se fosse só eu no mundo, se dissesse assim, tem só você no mundo. Você vai sair do seu banheiro aqui agora, do seu espelho e só vai ter você. Você mudaria? Eu não mudaria. Eu não mudaria, porque eu estaria feliz. O que me faz querer mudar é saber que eu vou chegar na esquina e que alguém vai me pontuar, que alguém vai falar e que alguém vai observar. Que alguém vai chegar e falar assim, nossa, mas você é maior que seu marido, né? Sou maior que ele. Poxa, mas quando você era mais magra, não parecia tanto que você era tão maior que ele. Agora, como você tá assim, né? Não fala o que é. Tipo, não fala gorda. Como você tá assim, né? Tipo, dá pra perceber que você tá bem maior que ele. Aí eu falo assim, gente, tipo, as pessoas observam isso. Então eu preciso mudar. Infelizes. Tipo assim, aí você fica até pensando, meu Deus, se isso tá pegando até pro meu marido. O meu corpo pode ser uma questão, tipo assim, as pessoas levarem ao ridículo o meu relacionamento.
Tipo, uma coisa que não tem nada. Imagina, e você que começa a entrar num absurdo. monte de Uma noia. paranoia. E você fala, aí começa a fazer um monte de coisa que, se fosse só você no mundo, de novo, volte a pensar, sou só eu no mundo. O mundo seria perfeito, ninguém vai olhar pra mim. Eu não mudaria nada. Então, será que eu tenho mesmo que mudar? Eu não tenho nenhum problema de saúde, eu não tenho nada, eu não tô o que não é o meu caso. Tipo, eu, por exemplo, enquanto estava fazendo o 5S, uma das coisas que mais me deixava feliz era que eu não passava mal. Como eu não comia doce e muito carboidrato, eu não passava mal. Eu não tinha enjoo, porque eu tenho muitos enjoos. Eu não tinha enjoo, eu não tinha a sensação de fraqueza, eu não tinha tanto sono, porque eu já percebi que quando eu como muito doce e muito carboidrato, eu sinto muito sono. Sim. E eu não sentia, eu me sentia muito disposta. É. Então, esse bem-estar era uma coisa que me fazia muito feliz. Sim. Eu falava, nossa, pela primeira vez eu tô me sentindo muito bem, tô Mais me sentindo muito disposta, né? disposta. Então, assim, isso foi algo muito positivo e que eu sei que aqueles alimentos que eu comia, alimentos naturais e, tipo, que não eram coisas processadas, não tomava remédio, não tinha nada disso, tava me trazendo só bem-estar. Mas que, por um lado, hoje eu entendo que eu não preciso excluir um para incluir o outro. Que é um dos pontos, inclusive, que a Andrea traz muito para mim. Ela fala assim, o que é que você pode fazer de amanhã melhor pela sua alimentação? Ela fala, amanhã eu não vou comer pão. Ela, não, eu não tô falando sobre excluir, eu estou falando sobre incluir. Sim. Esquece o seu pão. Tipo, você tá com vontade de comer pão, coma pão. Mas o que você pode comer para ter uma alimentação melhor? Eu posso comer uma maçã, porque eu tenho maçã em casa. Ótimo, coma seu pão e coma sua maçã. Num belo dia, se você entender que o pão tá te fazendo bem, você vai cortar naturalmente. Sim. Entendeu? É. Não vai mais ser Porque aquela pra mim coisa isso é natural. novela mexicana, né? Você tá se separando do amor da sua vida, que é o bendito pão. Sim. Então, assim, aí eu comecei a observar, voltando para as questões das dietas, que toda vez que eu tentava fazer dieta, parecia que acontecia o contrário. Mais eu tinha vontade de comer. Mais eu tinha vontade de, não, ai meu Deus do céu. E eu queria fazer escondido. Mas isso, essa partezinha aí, é comum a todo mundo. Pra começar a dieta, pra mim, foi o fim da picada. E até hoje, quando eu tento forçar um pouco mais a barra, quando você diz pra você, só de você dizer, vou entrar em dieta. Ou, porque o proibido é mais gostoso, né? Parece que isso é justamente o gatilhozinho para que a sua vontade de comer o mundo cresça. Porque a gente tem realmente muita vontade, mas é diferente, porque, na verdade, o detalhe está em como eu consigo reagir a essa vontade e como você, uma pessoa que enfrenta a compulsão alimentar, consegue reagir diante da sua vontade, né? Isso. E lembrando que compulsão alimentar, você não vai conseguir diagnosticar você sozinho. Porque aí tem pessoas que confundem muito o exagero com a compulsão. Exagero é você chegar, tipo, eu tô com TPM e eu vou comer exageradamente uma panela inteira de brigadeiro. Isso é um exagero. Você está falando de um alimento específico que você gosta muito. Compulsão é quando aquilo te traz sofrimento. Quando a alimentação está associada a sofrimento. Então, eu vou comer até passar mal. O seu corpo está sofrendo. Eu vou comer e eu vou sentir muita culpa. Você está sofrendo. Então, nunca é só a parte boa. Sempre vai estar associada a alguma coisa ruim. Entendeu? Entendi. Então, e aí você precisa buscar a ajuda de um profissional, porque dificilmente você vai conseguir se desse processo sozinho, sem ajuda. Eu acho que deve ser muito difícil, e eu conheço alguns casos muito próximos de pessoas que não conseguem, assim, que elas sofrem de compulsão, é visível, e depois de ter a sua experiência, o seu relato na minha vida, eu passei a observar e percebi que aquela pessoa não estava comendo pelo bel prazer de comer, porque aquilo de fato estava envolvido com uma questão emocional muito forte. Mas essa pessoa não consegue, e usar alguns exemplos que eu tenho de pessoas que não conseguem entender que aquilo é uma patologia e que aquilo precisa de ajuda. Aí eu quero Bia psicóloga, vire-se. O que é que a gente poderia fazer, ou o que você, enquanto pessoa que está na condição, diria para as pessoas que tentam ajudar outras pessoas que sofrem de compulsão, ou até mesmo alguém que de repente está assistindo a gente, mas que está naquela, será que eu tenho isso? Que está ainda na dúvida, que fala, não, mas eu não entendo que eu sou compulsiva, eu só acho que eu sou exagerada, eu só acho que eu tenho alguns descontroles. O que você diria que, assim, é o ponto-chave se chegar nesse ponto, precisa de um profissional. Se chegar até aqui, você não consegue mais só. O que você poderia dar de dica ou de orientação nesse sentido? É você se concentrar em você e entender o que é que te faz sofrer e o que é que te faz feliz. Se eu como uma panela de brigadeiro,
termino a panela de brigadeiro, vou seguir minha vida e tô feliz, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas se você come a panela de brigadeiro, come a pipoca, come o sanduíche, come um prato de feijão com verdura e carne, e toma um copo de suco, e começa a engoiar e querer passar mal, e sentir, gente, de não conseguir deitar, e aquilo te trazer desconforto, e você ainda ficar na cabeça pensando no que você pode comer, ou de chegar ao ponto, porque tem muitas pessoas que chegam a vomitar, e não é vomitar de bulimia, é de vomitar porque não tá aguentando mais botar comida pra dentro. Isso mesmo. É. E aí você acorda no outro dia passando muito mal, porque você comeu muito, você não faz digestão direito. Enfim, quando começa, qualquer coisa na nossa vida, quando começa a atrapalhar a nossa vida, isso é uma questão que precisa ser resolvida. Então, as pessoas, antes de tudo, precisam se observar. Precisam se observar. E observar se principalmente é um o que sentem em relação que atrapalha a sua vida ou não. Se não atrapalha a sua vida, de modo geral, tá tudo certo. Vá administrando isso daí, observando, porque às vezes tá no começo e você não tá percebendo. Sim. Porque eu vou trazer várias dicas aleatórias, pode assim. falar. Mas tem uma coisa que é onde se chama de diário alimentar. O diário alimentar não tem como função anotar o que você comeu para saber se você comeu certo. Não é o general da alimentação que vai estar ali, tipo, você só deveria ter comido alface e você comeu banana. Não é isso. O diário alimentar é para você conseguir, depois que você saiu do fazer automático, analisar dados. É fazer uma análise de dados. Então, você pega o diário alimentar, você comeu tal hora, você estava com quem? Você estava sozinho ou você estava acompanhado? Porque normalmente quando a gente está acompanhado, e se não for alguém que a gente se sente confortável para comer da mesma forma que a gente comeria se estivesse só, você vai observar, poxa, toda vez que eu estou acompanhada eu como menos e toda vez que eu estou sozinha eu como muito. Então isso a gente consegue observar padrão de comportamento. Aí tem uma parte do diário que pergunta, qual sentimento você estava na hora? O que você estava sentindo na hora que você comeu? Eu estava angustiada, eu estava triste, eu estava com tédio. Aí você vai ver tédio se repetindo 1000 vezes no seu diário. Você vai perceber que toda vez que você está com tédio, você tem um comportamento de querer comer. Então, esse diário ajuda você a se autoanalisar de uma forma mais distante. Sim. Não só com aquilo que você quer recordar. É como se você saísse um pouquinho da sua caixa e se enxergasse de fora. De fora, exatamente. É isso aí. Então, esse diário é muito legal de você fazer e é algo que ajuda muita gente. Porque eu, inclusive, quando eu estava fazendo... achei perfeito. Quando eu estava fazendo diário, às vezes eu já começava... Em vez de eu começar do começo, eu já começava do final. Do que você está sentindo agora. Sim. Porque quando eu escrevia o sentimento, tipo, eu tô triste. E comida passa tristeza? Às vezes sim, às vezes não. Mas o que eu posso fazer aqui para tentar passar essa tristeza antes de comer? Aí eu começo a me fazer perguntas internamente. Eu posso tentar tomar um banho relaxante. Eu sinto sempre o banho relaxante porque banho quente pra mim resolve metade dos meus problemas. Eu saio feliz da vida. Ainda mais depois que a gente é mãe, que o banho é sempre 5 minutos. Então, quando pode tomar um banho de 40 minutos, você fala assim, gente, obrigada por Quando eu tenho mais tempo pra esse banho, ainda lá faço um skincare. E às vezes isso resolve. Às vezes não, às vezes sim. Mas, enfim, então, o diário ajuda muito. Então, é isso. Eu achei maravilhoso. Uma dica maravilhosa. A partir do momento que você começa a observar que algo pode estar atrapalhando a sua vida, a sua rotina. Imagina uma pessoa que trabalha. Eu tenho um trabalho CLT, né? Trabalho, enfim, num escritório. E no meio do escritório, eu estou enfrentando um problema. Meu chefe quer que eu resolva algo. E no meio daquele problema, você está ali com a cabeça só na comida. Eu queria. Se tivesse um negocinho aqui pra eu estar comendo enquanto eu tô resolvendo isso daqui. Gente, mas acontece assim que acontece. Da mesma forma com vários outros vícios. Cigarro, por exemplo. Entende? Tipo assim, você tá no meio do problema, não. Deixa eu fumar só um cigarro aqui. E aí, daqui a pouco eu volto e resolvo. É isso, entendeu? Entendi. Então, isso é uma questão. Tá te atrapalhando no seu trabalho. Então, acho que você precisa dar uma atenção. E hoje é importante dizer que existem milhões e milhões e milhões de profissionais que são altamente capacitados para lidar com esse tipo de problema. É verdade. Porque, às vezes, você tem esse problema que é emocional e você vai buscar um profissional que trata exclusivamente de comida. E aí é onde está o erro. Porque se você vai no nutricionista, por exemplo, esportivo... Ele vai chegar pra você e vai falar, você tá comendo muito, tá com sobrepeso, vamos cortar o pão, corta não sei o quê, corta no nananã. E você ele vai querer te transformar num atleta. Num atleta. Porque tá ali incutido nele aquela linha de trabalho.
e você, de fato, tá buscando só o profissional Não, e aí, errado. se você chega pra pessoa e fala, eu quero emagrecer, a pessoa vai... E como é que É. tá a sua cabeça? E esse pão? Será que você tá com vontade de comer Sim, pão mesmo? nunca. Então, às vezes, a gente até culpa o profissional e não é culpa do profissional. Uhum. Às vezes é aquilo que a gente tá passando pra pessoa. Isso, com Né? certeza. E porque a gente tá associando esse tipo de questão com a comida. A comida, gente, não é um problema. Sim. Todo mundo pode comer brigadeiro e seguir a vida Sim. normal. O brigadeiro, ele não vai te fazer ter pressão alta, ele não vai te fazer... Quer dizer, né? Ou... Eu não tô dizendo que você pode se encarcar de brigadeiro e tá tudo bem comer açúcar. Sim, te bate uma panela aqui, olha, não É. vai ter nada com você. Enfim, mas o que eu tô dizendo é que o problema nunca é a comida. O problema Sim, são as entendi. suas emoções, o que tá ali por trás. Então, busque um profissional hoje que lide, que trate disso, que vai poder te orientar da melhor forma. O processo é lento? É lento. Às vezes a gente não tem paciência para o que demora. A gente quer o que é rápido. É. Mas eu não adquiri verdade. o corpo que eu tenho hoje de ontem para hoje. Rápido, verdade. Eu não engordei 15 quilos do mês passado para cá. Foi um processo de anos. Sim. Então, por que que eu vou acordar amanhã? E para Gabriela desconstruir Pugliese. isso, você quer que seja tão rápido. Então, inclusive, depois que eu fiz o 5S, eu comecei a ter algumas questões da minha vida pessoal. E eu tava num momento muito frágil. Muito, muito, muito frágil. E aí a André tava me procurando, tipo, ai, Bia, vamos voltar a fazer um... Vamos se encontrar, vamos bater um papo, tipo, eu quero te ajudar. E aí eu gravei um áudio um dia pra ela falando, eu não tô pronta. Eu não tô pronta pra mexer na minha alimentação agora. Sim. Eu não tô pronta pra ninguém vir me dizer nada sobre a minha comida. Porque isso daqui, tipo assim, é como se eu voltei a ter o controle do meu potinho de ouro, do final do Aham. arco-íris. E, tipo, eu não quero que ninguém mexa nisso daqui agora porque eu tô muito frágil. Sim. E se eu mexer nisso daqui de forma errada, tipo assim, pra mim você vai estar quebrando minhas pernas. Então eu fui muito honesta, só que pra isso eu tinha fugido umas 3 vezes. De tipo assim, ela falava, vamos marcar aí, vamos. Só que depois eu parei e me Nunca. perguntei, tipo, gente, por que a pessoa tá me oferecendo ajuda e eu tô fugindo? Tem alguma coisa errada, não faz sentido. Tem coisa que não faz sentido. Sim. Aí eu parei e falei, é isso, é porque eu não quero que ninguém mexa nesse lugar aqui agora. Vai me doer se ela tentar acessar isso daqui. E eu não tô pronta. Quando eu estiver pronta, a gente se fala. Perfeito. E aí chegou o momento que eu falei, André, estou pronta. Tipo assim, um mês depois. Mas assim, em um mês tanta coisa acontece. E eu falei, ai, quero. Aí, inclusive ela falou, você tá indo viajar agora. Você vai pra Salvador comer caruru. E você quer começar a falar de comida, minha filha, vai pra Salvador comer caruru. Sim, Quando exatamente. você voltar, a gente conversa. Eu falei, então tá bom. Mas é isso. É a gente se observar, eu acho que é a grande chave. Mas tudo que você falou, pra mim, é extremamente valioso. Não só porque são coisas que a gente não ouve. Se você observar, assim, você vai buscar nas leituras, você vai fazer uma pesquisa sobre compulsão e a menos que você encontre relatos reais, você não vai escutar isso. É muito difícil profissionais falar de coisas que são tão detalhes, até porque tem muita coisa que ele vai dizer, vá na minha consulta que a gente conversa, eu preciso te avaliar pessoalmente, cada caso é um caso, de fato é. Mas escutar o seu relato já me fez, pessoalmente, abrir os olhos para várias coisas. Então, assim, eu já aprendi muita coisa aqui, já estou muito feliz. Porque muita coisa que você não pensa, muita coisa que... Eu sempre costumo dizer que a gente tem níveis de consciência, sobretudo na vida. Sim. Então, existem determinadas coisas que você nunca vai entender o que o outro sente. Não. Porque você não vive a mesma dor. Então, assim, você querer falar sobre algo que não lhe cabe... Eu não gosto muito dessa coisa do lugar de fala, porque a gente derruba, né? Estou aqui justamente para derrubar essa história de lugar de fala. Não é nenhuma crítica às pessoas que se julgam donas de determinadas falas. É só porque eu acho que a gente não deveria engessar as falas. Eu acho que essa coisa do... isso não é o seu lugar de fala, é grosseiro demais, sabe? Eu acho que a gente pode falar sim. Só que a gente não precisa falar como alguém que vive. A gente pode falar como alguém que observa. Só que em muitos momentos, falar como alguém que observa é raso demais. Você precisa escutar alguém que vive. Até para que outras pessoas possam entender que aquela dor que ela vive não é só dela. Sim. Eu conheço diversas pessoas que têm problemas
com o corpo, com a sua autoimagem. Pessoas que se aceitam bem, outras que não se aceitam bem. Isso realmente é muito pessoal. De um modo geral, todas as pessoas, e aí eu poderia colocar como regra geral, assim, ó, todas as mulheres odeiam que a gente fale do corpo delas. Ponto. E não só mulher, homem também. Só que Mas homem... dói mais na mulher, porque eu acho que a mulher é mais emocional. Eu acho que o homem pode uma conseguir... cobrança. Do tipo assim, já vem muito associado a isso de você... Muito. então você não vai ter o padrão um é sempre casamento, cobrado por uma mulher. Você não é uma mulher desejável. Sim, tipo assim, sim. você entra numa loja... Outra coisa. Tipo, há uns anos atrás, eu já tava num padrão de peso acima, tipo, pra entender em manequim. Quando eu era adolescente, seca, raquítica, eu usava 40, 42. Sim. Que para algumas lojas de grife, hoje, 42 é gordo. Não tem. Existe. É até tamanho 40. É um absurdo isso, um absurdo. Então, tipo assim, eu tô falando de gente de tamanho 42 e eu tô falando de uma pessoa que não tinha 1 grama de barriga. Podem olhar minhas fotos antigas e você vai ver. Eu era seca. É porque a pessoa tem 5 quilos de bunda. Desculpa, falei. Eu acho um absurdo. Eu fico olhando essa bunda de Beatriz e eu falo, oh Deus, poxa, puta que pariu, não era pra dividir o pão, a bunda, tudo? Não, era só pra dividir o pão. Cada um que lute pela sua bunda, quem não nasceu assim. Não, mas é porque, de fato, você tinha uma estrutura de corpo, sempre teve uma estrutura de corpo, que você era seca, tem uma barriga extremamente fina, uma cintura extremamente fina, e você tinha uma bunda gigante. O famoso corpo violão, era esse. Que o povo, o famoso corpinho violão, era isso. Pois é. Então, aí eu comecei a usar da 42, daqui a pouco eu fui pro 44, daqui a pouco eu tô no 46. Aí você tá no tamanho 46 ou no tamanho 44, você entra na Renner, ou na Riachuelo, ou em qualquer loja de departamento. Há alguns anos atrás, tipo, não vou nem longe, tipo, ano passado. Você vai numa loja, não tem sua roupa. Não tem roupa que ele veste, que ele cabe. Não tem seu tamanho. Você quer usar um short jeans e não tem para o seu tamanho. Gente, eu tô falando de mim. Vocês estão me vendo aqui. Eu sou uma pessoa que não tem um corpo padrão, mas eu não sou uma pessoa, por exemplo, que tem obesidade mórbida. Claro. Agora você imagine essas pessoas. Então, a sociedade é cruel. Sim. É cruel porque elas falam, esse papo de imposição de corpo, isso é muito chato, ninguém tá te impondo nada. Tá sim, a partir do momento que eu vou sentar numa cadeira e eu não sei se essa cadeira vai me aguentar, ou se ela cabe o meu quadril. A partir do momento que eu entro numa loja querendo comprar um lingerie e não tem pro meu tamanho. Porque uma pessoa que tem a barriga caída não pode usar esse tipo de calcinha. Não pode usar esse sutiã. Porque o seu marido não vai achar bonito se você usar essa roupa. Nossa, o seu corpo não, você tem que usar essa daqui que esconde. Aí te taca num maiô gigantesco que tipo assim, porque você tem que esconder. Entende? Você tem que usar a calcinha que tapa tudo. Então, as pessoas, elas vão te excluindo. Entende? Por mais que você queira... A indústria é cruel demais. Por mais que você queira se amar, se aceitar, e como eu tô te dizendo, no mundinho ideal, se só existisse eu tô feliz ou eu tô triste? Eu tô feliz. Mas no mundo real... Não tem como ser feliz o tempo inteiro com o corpo que você tem. Seu corpo nem sempre... se vestir, porque você não consegue. Tem pessoas que são impedidas de viver. Que aí não é o meu caso, por exemplo, que tem pessoas que vão sair para um restaurante e tem que pesquisar antes se a cadeira do restaurante cabe ela. Surreal. Isso e é uma coisa que as pessoas não pensam. Ninguém pensa aí porque acha que é uma minoria. Gente, existem diversos dados. Eu não vou trazer nenhum, porque eu não vou saber falar... não decorei nenhum deles, mas assim, existem diversos estudos que falam que hoje a população que está acima do peso é pau a pau, ou talvez até maior do que a população que tem um corpo tido como padrão. Não, é muito maior. Então, tipo assim, não faz o menor sentido essas pessoas simplesmente serem ignoradas. Não, sem dúvida. Não faz sentido. E aí você pegar e colocar uma pessoa que tem um corpo, por exemplo, aí eu vou falar de pessoas públicas, tipo Simone e Simaria. Eu não lembro quem é quem, mas eu sei que uma é seca e a outra é gostosona. A gostosona, pra mim, era a mulher gostosona. Eu olhava pra ela. E aí, um dia, eu lembro que eu tava tendo uma conversa em família e alguém falou, menina, aquela mulher é muito gorda. A outra pessoa foi e concordou, tipo, ela é gorda e com a irmã magra, assim, do lado. Tinha que emagrecer, não sei o quê. E eu falei, gente, é sério que vocês acham essa pessoa gorda? Então, peraí,
deixa eu me olhar aqui no espelho, porque eu devo estar gorda também, porque eu acho que meu corpo é parecido com o dela. Sim. Eu juro por Deus que isso foi real. Foda isso. Que eu comecei a observar pessoas que todo mundo achava gorda na sociedade, pra eu me comparar e falar, então eu tô gorda também, minha gente, é isso, eu tô gorda, eu preciso fazer alguma coisa. Mas o ponto que você tá falando é justamente o ponto crucial dos maiores debates. As pessoas que são mais ativistas e que defendem as classes que são que sofrem mais, né, digamos assim, e que aí a gente deveria incluir os obesos, porque não são incluídas, não da maneira como deveria, ou pessoas que estão, né, com corpo, com sobrepeso, elas falam justamente disso. Você não se encaixa no padrão imposto pela sociedade, porque esse não é o seu padrão. É como você diz, se eu me olhasse sozinha, eu não me julgaria gorda. Então, quem está me rotulando de gorda, o que é ser gordo para você? Exatamente. Existe um peso? Tá escrito aonde? A gente pega essa tabelinha onde? Peraí, na tabela da vida, a gente fez 60 quilos é gordo. Não, até 62. Então, você entende que ridículo? Porque parece que existe essa fita métrica e ela não existe. E é como eu tô te falando, eu com 80 quilos sou uma pessoa muito magra. Você com 80 quilos é uma pessoa que visualmente é gorda. Demais. Então, tipo assim, porque nós temos estaturas diferentes. Quando eu tava com 70, eu tava tipo no ápice do maior de peso corpo que eu já diferente. atingi, Então você, você tá com 60 quilos, você engorda 20, você tá com 80. Sim. Aí se uma pessoa que tá magra tem 80 quilos, ela engorda 20, ela tá com 100. Aí com 100 quilos, passou disso, tem equipamento médico que não permite o tamanho do seu peso, a depender do peso que você tenha. Sim. Tipo assim, gente, tem pessoas, eu sei que muita gente não sabe disso, tem pessoas que são obesas que não cabem em aparelho médico de fazer exame. Tem que fazer exame em clínica veterinária. Você entende o que é isso? Você tem um corpo que é muito pesado e que não entra no aparelho e que você tem que fazer exame no aparelho onde o elefante ou o cavalo faz? Isso é absurdo. Isso é um negócio, isso é cruel. É desumano. É cruel. A gente ultrapassa a esfera do senso de humanidade, né? É cruel demais. E tipo assim, mas ninguém quer ouvir. Tem muita gente que simplesmente não quer ouvir, quer continuar vivendo a sua vidinha normal. E tipo assim, eu estou falando para a sua saúde. Tipo, não fale. Se você tiver a oportunidade de não observar, de ficar calado em relação ao corpo do outro, o corpo é do outro, não é seu. Deixa a pessoa viver a vida dela em paz. Para de ficar observando o que a pessoa está comendo. Deixa a vida da pessoa quieta. Tipo, você não tem que... não é a sua vida. Deixa eu usar o tipo de roupa que quer, que tá fino, que faz feliz. Olha, a barriga tá pulando. Como é que tá se achando linda? Você não use a roupa que a barriga tá pulando. Você não é obrigada a nada, nem a pessoa. É muito cruel. O que pra você é feio, pra outra pessoa não é. Tipo, eu tinha, mesmo magra, hoje quando eu lembro disso, se eu olhar minhas fotos de jovem, como se eu fosse muito velha, mas assim, de adolescente, eu sempre estava... Então não vamos falar de idade aqui, acho que eu sempre estava de camisa pra esconder meu braço. Sim. Você me conheceu, magra. Eu andava escondendo meu braço porque pra mim meu braço era gordo. Na minha família, as mulheres da minha família têm o bração. A gente chama de braço de bater acarajé. Mas a gente ficava nessa, brincando, e eu sempre escondia meu braço, porque meu braço era uma questão. E aí, num determinado momento, eu falei, gente, mas peraí, eu tô num calor retado aqui em Salvador, vou ficar usando isso só porque meu braço é assim, ou assado? É bem complicado. Então, hoje eu não escolho roupa porque modela meu corpo assim ou assado. Porque não, isso daqui me veste bem, ou isso daqui me veste mal, porque isso não é uma questão para mim. Entende? E a partir do momento que não é para mim, pro outro pode ser. O outro pode chegar e falar, poxa, eu gosto dessa roupa daqui porque ela me veste super bem. Porque eu me sinto linda quando eu visto essa roupa. Eu me sinto linda mesmo mostrando a minha barriga pulando e, tipo, paciência, é o meu gosto. Da mesma forma que eu gosto de usar tênis, eu ia casar de tênis. E pra um monte de gente era tipo assim... Eu lembro disso. Não casar de tênis. Eu casei de sandália rasteira, só pra dizer, tipo assim, pra todo mundo ele tava cometendo um crime. Você vai casar de sandália rasteira? Eu falei, já estou casando de sandália rasteira. E tipo assim, porque... E desde por feliz, porque eu queria era um tênis. Porque eu queria era um tênis. Porque era como eu me sinto bem, eu me sinto confortável. Então, tipo, eu tenho que botar um salto
do blá, 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 só pra fazer você feliz, que você acha que toda noiva tem que andar de salto, vá casar e andar com o seu salto. Veja só. Quando no seu casamento você usa, tá tudo liberado. Não se preocupe, que a gente vai deixar. Eu acho que quando a gente entende que tá liberado viver do jeito que a gente gosta, tá liberado, desde que não esteja fazendo nada errado, tá liberado usar o que você gosta, comer o que você gosta, fazer o que você gosta, se tratar do jeito que você gosta, você entende que tá liberado pro outro também, que o outro pode fazer escolhas que talvez pra sua vida aquilo não seja legal, mas pra vida dele é, pras condições que ele tem é. Muitas vezes a gente fala muito só do que, às vezes para aquela pessoa aquilo não tá legal, mas naquele momento ela só tem condição de fazer aquilo. Então, às vezes, você dá o seu melhor, não significa, tipo assim, eu sei que às vezes eu posso muito mais. Por exemplo, hoje no meu trabalho. Eu sei que eu posso fazer isso daqui muito melhor, mas eu me perdoo, porque a condição desse momento só me permite ir até aqui. Esse é o meu melhor nesse momento. Amanhã, o meu melhor pode ser muito melhor, ou pode ser pior, inclusive. De acordo com as minhas condições. Então, nem todo mundo está no mesmo padrão de condições. Nem todo mundo está vivendo no mesmo momento. Nem todo mundo tem acesso a tudo. Então, assim, não dá pra julgar. Não dá pra... mas você poderia fazer assim. Tá, poderia, mas não é assim tão fácil. É muito fácil ficar dando solução pra vida do outro. Sim. Você já observou como é fácil eu ficar aqui dizendo, você faz isso, você faz aquilo. É muito confortável. E na sua vida, você fez o quê? Construiu o quê? E quando você que tá com problema, será que é assim tão fácil? Sabe? Então, tipo... a gente vai falar de novo de empatia, mas, gente, tudo vai sempre girar. O exercício da empatia precisa ser diário. Disso. Empatia. Com certeza. Eu acho que a gente precisa não só conscientizar as pessoas da necessidade da empatia, como dos riscos, do quanto é danoso esse tipo de opinião, de crítica, de julgamento, de pessoas que destilam ódio, de pessoas que vão entrar na esfera do você é gorda, você não deveria estar fazendo isso, essa roupa não lhe cabe, não é apropriada para você. A gente precisa desconstruir isso, porque a gente de fato está seguindo por uma linha que não existe. Assim, a gente foi guiado, a gente está adoecido por uma beleza que foi produzida por um padrão com objetivos comerciais. Exatamente. Só que a gente não consegue entender isso. A gente não consegue. E principalmente, se você não faz parte eu ia falar da equipe, é ótimo, né? Se você não faz parte do núcleo que sofre, se não tá na sua pele, se não te fere, você não se sensibiliza. Então você trouxe questões aqui, por exemplo, que eu nunca tinha parado para pensar. E olhe que eu busco fazer o exercício da empatia sempre. É claro que todo mundo erra, a gente constrói e se desconstrói todos os dias. Todos os dias. E assim, eu tento fazer esse exercício. Mas, no entanto, existem coisas que você nunca pensa. Então, por exemplo, eu não imaginava, porque aí é uma questão de você achar uma informação teoricamente inútil, que em grandes lojas de departamento não tem números para pessoas que vestem acima de, sei lá, 44. Porque não é o seu tamanho. Se não é o seu tamanho, você não vai ficar lá, será que aqui tem o número 46? Só que isso é desumano. Aí eu me coloco no lugar. E se eu usasse 48? Como que eu me sentiria se eu visse aquela blusa e simplesmente a indústria do padrão que foi construída, ela disse pra mim que eu não posso usar aquela blusa porque ela sequer foi confeccionada para o meu tamanho. Então, não, aqui não é o seu lugar. Vá buscar uma loja plus size. Nossa, isso aconteceu muito comigo. E o pior é que eu chegava nessas lojas. Hoje tem lojas plus sizes que são maravilhosas. Tem roupa de jovem. Porque antigamente, loja de roupa plus size eram sempre vestidos com cara da minha bisavó. Não vou dizer nem minha avó, porque minha avó é bem mais moderna. É bem moderna essa avó. Era com cara da minha bisavó. Então, tipo assim, e eram coisas muito, muito grandes. Porque ou você é magro ou você é obeso mórbido. Tipo, pessoas que têm o corpo, chama de gordo grande, né? Ou você é um gordo grande ou você é magro. Não existe o meio do caminho. Então, você fica aqui num limbo, onde a roupa de magro não te serve e a roupa de gordo grande também não te serve, porque fica folgada, sambando, tipo, não cabe, não entra. Hoje tem muitas e muitas e muitas, infinitas lojas que trabalham e que trazem roupas lindíssimas, tipo, da moda, coisas descoladas, visando esse público.
Mas que continua sendo lojas especializadas em Lojas modelos especializadas, plus size. exatamente. O que não deveria ser. Deveria Não. ser só apenas loja tal. Não deveria ser loja tal Isso. plus size. Ou É. loja tal mid size, porque já existe de diversos tamanhos. Aí o que acontece? Se uma loja de departamento grande chega, aí, não, agora a gente tá abraçando todas as causas no Nanã, aí faz uma coleção com Silene Costa. E aí a coleção é plus size. Vai ter também peças plus size. Mas a outra coleção dela inteira, ela Não vai tem. continuar fazendo até o 44, 46. Qual o sentido tem isso? Me responda. É, Não tem nenhum. Você continua só fomentando a ideia de que vocês são pessoas especiais. Que precisa que estar naquele precisa grupo de, ali de... E quando passar aquilo dali, você vai voltar, chegando naquela loja e você não vai encontrar. se nenhuma campanha que eles mesmos produzem foi o suficiente para despertar a consciência da necessidade Neles mesmo, de imagina. produção de números, imagine para onde que a gente não vai parar com isso. E na realidade a gente acaba tratando isso desde a infância, né? É, A gente acaba adoecendo as crianças. isso. E eu falo porque eu convivo com a minha filha, que tem hipercolesterolemia desde muito pequena. O corpo dela produz gordura. Então, a gente lidou com, desde 2 anos de idade, a gente lidou com ela estando com sobrepeso. Porque era uma coisa oriunda da natureza dela. E, para mim, era sempre muito difícil estar no lugar onde você está tentando buscar o equilíbrio de não vou tratá-la como uma menina gorda, mas não posso tratá-la como uma menina magra porque a médica não deixa. A médica me lembra a todo instante que ela precisa ser tratada como alguém que tem que cuidar da alimentação a vida inteira, que tem que fazer atividade física a vida inteira. Você não tem a opção, você não pode escolher. Então, eu imagino isso na vida adulta. Porque se na vida infantil, até agora adolescência, ela não tem a opção de escolher, eu tenho que estar sempre naquele termo de é sua saúde. Então, associar o sobrepeso à falta de saúde, como é que eu consigo educar essa menina e dizer a ela que isso Nossa. não é regra? É, muito difícil. Não leve isso pra sua vida, Ainda não. mais quando você fala de criança, que, tipo assim, pra criança, o que acontece com ela é o que acontece com o planeta. É muito difícil a criança. A criança, na verdade, o cérebro da criança não tem capacidade de estender isso. Depois é que vai adquirindo, enquanto vai crescendo. Sim. Mas, então, assim, o que você aprendeu ali é uma regra e acabou. Tipo, né? Então, nossa, eu nem sei. Não. Quanto mãe, assim, como... Com certeza eu faço É um muito malabarismo difícil. todos os dias. É. Até porque eu busco incutir na cabeça dela justamente essa questão de não exclua. Trate os desiguais como iguais. Somos todos iguais. Então, assim, são só características físicas. Mas é muito difícil você levar isso pra dentro quando ela tem que viver isso e é tratada o tempo inteiro como anormal. É. Ela não é tratada como normal. Porque ela fala, mas por que eu tenho que fazer tudo isso? Porque eu tenho esse problema de saúde? Por que eu nasci com isso? Sabe? Então, assim, de fato, a gente precisa passar por um processo de desconstrução de educação desde a base, que eu não canso nunca de falar disso, que a gente, de fato, precisa investir na educação, desde a educação infantil, com formação de seres humanos. Seres humanos com mais respeito, com mais empatia, com outros Isso. valores, com menos valorização da cultura consumerista, porque a gente só faz nutrir a indústria consumerista que a gente tem, que a gente acha que é normal e que, na verdade, é ela que rotula e é ela quem dita as regras, que a gente não entende. Mas a gente só segue o padrão que é ditado por essa indústria. E a gente passa pelo processo de desconstrução com os movimentos ativistas que são vistos por muitas pessoas como revolucionários, como extremistas, como desnecessários. Então você quer valorizar o obeso porque você entende que ser obeso é bonito. Mas e o obeso que é doente? A gente cansa de ouvir isso. As pessoas que criticam, eles batem justamente nessa tecla. E a gente está tentando trazer E quantos o seu magros relato. que tem colesterol alto? Então, Quantas pessoas que são magras e que têm diabetes? Mas a Mas diferença ninguém tá fala. em que ninguém tá na sua rede social. Você que tá lá postando todo dia que você malha, ninguém tá ali e você tem um corpo padrão, ninguém tá ali te perguntando, fazendo de fiscal. E os seus exames estão bons? sim, é verdade. Você não tem que provar que você se alimenta bem. Porque a pessoa olha pra você e já diz, não, Silene se alimenta bem.
E todo mundo se choca quando eu falo que eu como. Silene vai pra academia, Silene tá super médico. saudável. Ninguém olha pra você e acha que você tá doente. No dia que você, Deus livre e guarde, se aparecer falando, ai, gente, tô com colesterol alto. Você tá com colesterol alto? Mas Alô? faz atividade, mas come Acorda. saudável. Tipo, existem diversas formas de você... Nem tudo é sobre isso daí. Sobre você comer e fazer atividade física. Ah, então ninguém vai mais se alimentar bem e fazer atividade física porque... Foda-se. Não, não é isso. É que você dele. Eu sigo várias pessoas que são gordas grandes e que essas pessoas todos os dias estão lá mostrando a saladinha que faz, que come, que não sei o que. Tipo, se alimentam super bem, mas todo mundo tá ali fiscalizando. Tipo, e consegue amarrar o sapato fazendo piada. Nossa. E você consegue amarrar o sapato? E você consegue... E como é que tá seus exames? Daqui a pouco você vai morrer de colesterol. Tipo assim, tá? E quantas pessoas infartam e tem colesterol e que estão aí comendo salada todo dia. Então é muito relativo. Tipo assim, aí como eu tô dizendo, eu vivi a experiência de fazer uma dieta que me trouxe muito bem-estar físico. Eu me senti bem. Eu, Bia, comi e me senti bem. Eu sei que aqueles alimentos me fazem bem. Eu quero viver uma vida onde eu possa escolher o que eu quero comer. É só o que eu gostaria de ter. Poder de escolha, porque muitas vezes quando eu escolho o pão, o doce, nananã, eu não estou escolhendo. São as minhas emoções, são as minhas feridas, é o meu inconsciente que está escolhendo aquilo dali. Entendi. Não sou eu, necessariamente. E não dá pra ser julgada por isso então, o tempo todo. Então é delicado, tipo, não dá pra você ficar tratando... Aí outra coisa que eu detesto quando eu vejo hoje em dia é você falar, se eu posso, você também pode. Se eu conseguir, você consegue. Eu já falei isso. Eu já falei. Se eu que tenho tal coisa consigo, você também consegue. E não. O outro é a história do outro. O outro vai conseguir ou não conseguir, depender do ponto de vista, a depender da vida dele. Cada um precisa respeitar seus limites, Então não existe isso de se eu posso, você pode. Se eu consigo, você consegue. Não é assim. Não é assim que a banda toca. E dizer isso é muito cruel. Porque aí a pessoa que vai lá, tenta e não consegue, se acha um merda. Entendeu? É verdade. A pessoa se acha um bosta. Tipo, porra, todo mundo consegue menos eu. É verdade. Então eu sou um lenhado mesmo. Acabou pra mim aqui. Oh, Deus, tô desistindo. Mas que bom que você tem tanto autoconhecimento. Você realmente... Nem preciso ficar te dizendo isso, mas assim, eu tenho que dizer publicamente, óbvio. Você é uma mulher que eu admiro muito, que tem muitas qualidades, muitíssimas. Mas, assim, o seu poder de autoconhecimento é um negócio, assim, assustador, né? A pessoa faz o autoconhecimento dela. A pessoa faz a terapia dela. A pessoa é a própria psicóloga dela, né? Nem conheço ninguém parecida com essa pessoa. Não conheço ninguém. Obrigada. Mas, assim, eu amei ouvir o seu relato. Muito mesmo, de verdade. Principalmente porque eu sei o quanto é difícil pra você falar sobre isso. Não hoje apareceu você... nenhuma placa vermelha. Não. Hoje eu sei que você já consegue enfrentar isso de uma forma mais natural, mas eu sei que machuca pra você. E é muito empático da sua parte partilhar a sua história, porque eu sei que outras pessoas que se sentem machucadas pelas mesmas questões estão nesse momento se vendo em você e dizendo, olha... O caminho é esse aqui. Na verdade, o que eu tenho é isso aqui. É patológico mesmo e vamos tratar. Porque o fato de você ter uma patologia não lhe faz mais ou menos. Você não é melhor nem pior. A gente tem que desconstruir isso. Então, ter uma patologia é só um diagnóstico. Vamos lá, vamos tratar e vamos tratar de modo racional. E você consegue, com as suas questões, né? Com as suas limitações, com a ajuda de alguém, construir, de fato, uma história diferente. Porque aprender a ter autoconhecimento, controlar os seus ímpetos emocionais, com certeza vai te fazer uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais saudável. Mais saudável, que eu quero dizer, não um saudável associado com alimentação. Saudável é emocionalmente. Isso. Porque a gente não cuida... Hoje. E é uma coisa que a gente precisa cuidar muito. A meta da minha vida, assim, hoje é ser saudável, antes de tudo, emocionalmente. E não é fácil. Deveria ser de todo mundo, mas, né? De fato, não é um assunto que é fácil de falar, de expor, enfim. Até porque eu sei que tem milhões de pessoas que veem diariamente relatos como esse, ouvem pessoas que expõem o que eu tô expondo e, tipo, caga. Fala assim, isso é desculpa. Não se sensibiliza. Isso é desculpa. Eu detesto isso também, essa palavra desculpa. Tá dando a gente desculpa. A gente não quer falar pra essas pessoas. Mas o que acontece? Eu sei que tem uma
Infinidade. Uma infinidade de pessoas que só gostariam de achar uma para se identificar. Falar, tenho nem dúvida nossa, disso. tipo, que bom que eu não tô sozinha no mundo. Então, não, você não está sozinha no mundo. Estamos juntos. Dá a mão aqui. Então, Inclusive, deixa seu Instagram. Porque quem quiser ir lá te seguir, bater e dizer... fala, "Vou chamar no seguir." direct. Falar, amiga, tamo aqui. Junto. Seu Instagram aqui nada fala sobre isso, mas pode falar também, por que não? É verdade. É biabonfim.cake. Vão lá me seguir. Porque ela é cake design, gente. Eu trabalho com A bolos. gente nem fala dessas histórias, ela é cake design e faz bolos deliciosos. Bia, obrigada, viu? Ai, Eu de amei o nada. nosso bate-papo, volte amei sempre. também. Eu volto. Vamos fazer muito mais bate-papo juntas, porque eu É amo. cringe falar, Eu queria fazer gravar. isso. Ai, gente. Agora é assim, ó. Eu vou tentar. Juro que eu vou eu não sei nem eu sou tão nova que eu não sei nem fazer. Esquece, essa coisa pra Liz, que tem 8 anos, minha filha. Mas obrigada, viu? Volte sempre. Eu amei o nosso volto. bate-papo. Ai, Beijos que para bom. vocês que ficaram aí até agora. Vocês são muito lindos. Beijos e até a próxima. Tchau.